Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Espero que estejam todos bem, né? Bom, realmente não sei por onde começar, mas vou procurar ser organizado. Indo direto ao assunto, não creio mais em Deus, ou seja, no Deus da Bíblia, né? Até porque onde eu nasci e cresci sempre foi fortemente influenciado pela crença judaica cristã, né? Então já não creio mais nesse Deus. Para os inscritos que estão aqui ou para você que é novo, que está vendo esse vídeo pela primeira vez, saiba que esse canal uma vez já foi direcionado para defender a minha fé, para expor a minha fé, para jovens que creem como jovens que não creem em Deus. Razão pelo qual o nome do canal era Teen Logos, que significa a palavra jovem, e eu apresentei 2 vídeos até naquele momento, né, em que ainda era cristão, já tinha colocado 2 vídeos que falava sobre a minha fé, né? Então compartilhava essa ideia. E agora que já não tenho mais fé no Deus da Bíblia e por este motivo modifiquei radicalmente o canal, o meu propósito agora é poder compartilhar o que eu penso sobre a fé judaica cristã de forma crítica, com base naquilo que vejo como racional e como crenças, principalmente esta aqui, estão muito por fora da realidade. Não estou chamando você, crente que está vendo esse vídeo agora, de idiota. Não é isso, não. Eu estou aqui para combater ideias, crenças, raciocínios voltados a crenças. Repito novamente, não estou aqui para combater pessoas, mas sim ideias. Bom, sei que os inscritos que estão nesse canal, né, acredito que a maioria dos poucos inscritos que tenho sejam cristãos. Então, fiquem à vontade para retirarem-se, caso não queiram me ouvir, mas também fiquem à vontade para poderem continuar a me ouvir, caso queiram entender quais são esses argumentos que estou contrapondo à crença que eu tinha. Bom, então para fazer isso eu vou precisar vos contar um pouco da minha história, o que aconteceu com a minha vida com relação a isso e dos motivos que me levaram a me afastar e abandonar a minha fé. Bom, a minha história está por escrito porque está mais ou menos como uma carta, né? Que é para poder me organizar melhor. Consigo colocar as palavras certas para não me perder tanto assim também, porque é um pouquinho longa, né? E também estou escrevendo assim mais argumentos que tenho contra certas passagens da Bíblia, de como algumas coisas na Bíblia são muito incoerentes, sem base, assim. Que é para poder estar bem organizado, né? Não ficar tudo assim voando por aqui e por aí, porque já deu errado quando eu tentava conversar simplesmente sem organizar essas ideias. Bom, indo direto ao assunto, eu vou ler um pouco, né? Vai demorar um pouquinho, mas é para vocês entenderem detalhadamente o que aconteceu comigo, o que me levou a não querer mais. E tem uma opção de poder aumentar a velocidade do vídeo que o YouTube disponibiliza, né? Daí podem, se tiver muito chato, muito demorado, longo, aborrecido, podem acelerar um pouco, que é para eu falar mais rápido artificialmente. Bom, vamos lá. Já ouvi falar do Deus bíblico desde a minha infância, porque meus pais são cristãos e levavam-me à igreja regularmente. Daí na adolescência fui seguindo o meu caminho, vivi a minha vida do meu jeito, mas mantinha sempre uma crença de vai e volta em Deus. Não era um cristão devoto, ou um crente devoto, né? Não ia frequentemente para a igreja, estudava a palavra de Deus frequentemente, não fazia isso. Bom, não me lembro detalhadamente do dia, mas em 2015, quando cursava no ensino superior, estava passando por uma crise da identidade, depressão e outras coisas que tornaram sem sentido aquela fase da minha vida. Naquele mesmo período, conheci 2 simpáticas missionárias que me convidaram a participar do grupo de estudo bíblico delas. Voltei a ter contato com a palavra de Deus depois de muito tempo. Cada vez mais me interessava em conhecer melhor Jesus Cristo e os verdadeiros ensinamentos, ou os ensinamentos interpretados e vividos da forma correta. Digo isso porque o grupo que elas organizavam era modesto. As exposições eram feitas de forma moderada e sem os exageros que vemos em algumas igrejas. Aquilo, de certo modo, foi me encantando.
mas ainda apresentava certa resistência porque sempre fui bastante crítico e fazia muitas perguntas. Não havia me convertido naquele grupo, mas quando elas estavam para regressar em sua terra natal, ah, para os Estados Unidos, né? Elas estavam aqui no Brasil como missionárias americanas, claro, né? Terra natal delas. Apresentaram-me a outro grupo que era uma mistura de missionários americanos e brasileiros. Apresentaram-me a outro grupo, onde me converti meses depois, né? Mais para o futuro. Ah, que era da mesma congregação, ou que é da mesma congregação. Para você que não está familiarizado com esses termos aqui que se usam em igrejas e por aí fora, né? Coisas assim do mesmo ciclo, a congregação é meio que igrejas da mesma congregação, são igrejas que compartilham da mesma fé, doutrinas e crenças, por aí vai. É como se eu te dissesse que aqui no Brasil existem igrejas do sétimo dia, sabadistas, tal como existem também outras distribuídas pelo mundo, creem na mesma coisa, têm a mesma doutrina e por aí vai, tal como a igreja católica e etc. Acho que já entenderam. Bom, mudamos para outro grupo da mesma congregação que se localizava na mesma cidade. Me encantei também com eles porque me receberam super bem e digo, apesar de eu não crer mais na mesma coisa que eles, hoje, atualmente, continuam sendo meus amigos porque são pessoas super maravilhosas e a gente já viveu muita coisa juntos. Em outras palavras, eu continuo sendo amigo dessas pessoas. São pessoas que eu amo bastante e são pessoas de muito gente fina. Eu estava numa fase complicada e aos poucos fui me associando a eles. Não por interesse, mas porque me tratavam bem, como se sempre tivessem me conhecido, e na vida deles se refletia o amor de Cristo para comigo, ou seja, pregavam o amor de Deus e colocavam em prática. Porque tem muita gente que se diz ser cristão, crente por aí fora, fala muito do amor de Deus, mas na prática são pessoas desprezíveis, né? Então, vocês me entendem também com relação a isso. Bom, colocavam em prática o amor de Deus. Com o tempo, fui tendo a sensação de pertencimento e rapidamente já auxiliava no grupo de louvor tocando um instrumento. E isso foi algo voluntário a quem quis tocar mesmo, porque sabia tocar. Na verdade, sei tocar assim, tipo uns 3 instrumentos, né? Mas, enfim. Embora já estivesse nesse nível, continuava o mesmo Richter, crítico de sempre e questionador. Fazia perguntas difíceis relacionadas aos assuntos do dia do estudo bíblico. Não para desafiar, mas porque realmente queria ter a certeza que, se era aquilo que eu queria para a minha vida. Não, escrevi aqui errado. Queria ter a certeza se era aquilo que queria para a minha vida. Ok, agora está certo. Crer no Deus bíblico. Depois de ter refletido bastante, mudado minha conduta, ter amadurecido mais como pessoa naquele grupo e pensado como Jesus tinha me feito entender as consequências da vida pecaminosa que levava, meses depois decidi me converter. Deixei o orgulho de lado, embora algumas das questões complexas que sempre fiz não terem sido respondidas devidamente, pelo estado que era a minha vida e pelo fato de ter encontrado pessoas maravilhosas que acreditavam em Deus, decidi me arrepender e aceitar Jesus na minha vida. Estava feliz e conformado com a nova vida que levava. Fui batizado posteriormente e assim fui indo com a vida de cristão. Embora estivesse quase 100% envolvido com a congregação, algumas coisas que eu não aceitava, é isso mesmo, algumas coisas eu não aceitava. Me considerava simplesmente cristão e não me denominava como um batista, porque eu ia para a igreja batista, eles são batistas. Realmente havia entendido o Evangelho. Aceitei Jesus como meu Salvador. Acreditei na sua ressurreição. Mas continuava com as mesmas críticas e questionamentos. Só não me sentia à vontade para compartilhar e discordar de algumas coisas que ouvia em pregações e estudos, porque
Se o raciocínio bíblico não for do jeito que os grandes teólogos, pastores e líderes da congregação pensam, então estaria errado, equivocado, fazendo conjecturas ou alegorias e poderia estar sendo herege. Me segurei. Optei por confiar em Deus e acreditar 100% que podia estar equivocado com alguns relatos bíblicos que questionava. Segui conformado de novo. Minha vida não mudou nada para melhor depois que me converti. É claro que os problemas rotineiros ainda continuavam, embora estivesse conformado com eles. Também fui observando que alguns problemas novos que foram surgindo me levaram à depressão e à crise existencial. Estavam voltados a assuntos da minha fé ou crença. Bom, é aí que tá, tipo, algumas igrejas vendem essa ideia de que, se você entrar para a igreja, se converter, aceitar Jesus, blá blá blá, tua vida vai mudar para melhor, vai conseguir ter ganhos monetários, a tua doença vai desaparecer, vamos te curar, tua vida vai mudar para melhor, resumindo tudo, né? Mas a realidade não é essa. A realidade é que mesmo quando algumas pessoas se convertem ou quando as pessoas se convertem, os problemas podem continuar. Não quer dizer que tudo vai ser perfeito, né? Isso é totalmente normal de acontecer. Bom, continuando aqui com a leitura. Quando surgiu a pandemia e as pessoas foram proibidas pelos sanguessuga de aglomerarem-se, vi uma oportunidade de ter mais tempo comigo e refletir sobre o rumo que minha nova vida e crenças estavam tomando devido aos problemas que haviam surgido. Foi neste momento de se afastar um pouco do grupo e da igreja fisicamente, ou seja, sair um pouco da bolha, que percebi que, enfim, o que eu cria não batia com a realidade. Falando de forma superficial, meus problemas eram pecados que não conseguia largar. E quando implorava a Deus em orações para me ajudar a se livrar deles, porque seria benéfico para Ele em questão de honrá-lo e para mim em questão de saúde mental, parece que não ia a lugar nenhum, porque caía sempre no mesmo erro. Daí fui pensando, Deus sabe que estou passando por isso. Sabe que de coração quero me livrar destes pecados. Sabe que sou ansioso, limitado. Que estas coisas que faço incomodam Ele, né? As coisas que eu fazia, né? Algumas ainda faço, claro. Isso está a me levar à depressão. Isso eu pensando naquela época, né? Estou a sofrer internamente. Porque não me livra logo disso? Tipo, com tanta angústia e sofrimento, depressão que eu tinha, e ele sabia que eu sou uma pessoa ansiosa, limitada, porque ele me criou limitado, né? E queria me livrar logo daqueles pecados que não conseguia largar, que ele me levava a depressão, crises existenciais e tudo mais. Por que ele não me livrava logo daquilo? Estou desesperado para sair dessa já faz um tempão. E já venho orando há tempos. Por que não me livra? Por que não faz um milagre? Mandar um anjo, providenciar algo concreto? Neste momento comecei a pensar que minhas orações eram em vão. Alguns podem pensar que meus esforços eram em vão, que eu realmente não botava fé, né, nas minhas orações ou coisas assim do gênero. Mas cada um sabe das suas limitações. Embora algumas pessoas são meio despercebidas da vida e nem sabem quais são as suas limitações, né? O que bateu forte em mim foi uma desilusão com Deus. Não porque estava exigindo coisas dele e ele não me dava, mas porque estava pedindo e cheguei a implorar. Eu já cheguei a me humilhar bastante por causa disso, em orações e tudo mais. Mas por muito tempo nada mudava e seguir a vida com aquilo me deprimia. A descrença começou a bater à porta, aqueles questionamentos e críticas antigas que tinha vieram à tona. Quando fui observando melhor as escrituras, ou seja, quando fui observando melhor a Bíblia, não como um todo, todas as histórias, todos os livros, todas as passagens, mas assim alguns pontos cruciais, né? Quando fui observando melhor as escrituras, me lembrando que muitas das perguntas que fazia
tinham respostas vagas, me davam respostas muito vagas, ou respostas que não tinham nada a ver, e que o Deus que me apresentaram e a que eu acreditava era incoerente com as escrituras, ou seja, quando fui lendo e começando a me deparar com essas situações, ele era incoerente com as suas atitudes, com seus valores morais e com as suas próprias leis, aí a ficha caiu. Ou seja, não tinha como o Deus a quem implorava por ajuda ser real, porque era incoerente. Contrário de que muitos crentes defendem. E em vídeos futuros eu vou vos mostrar o porquê. Quando eu decidi me afastar gradualmente da igreja, procurei falar com os líderes do grupo, da igreja, né, em si, para ver se realmente o que eu pensava fazia sentido. Argumentamos bastante e a conclusão que tirei com as conversas foi que eles entendem o que acham de Deus. Entendem sim. Entendem suas atitudes, sua moral e também entendem que a Bíblia tem falhas. Só que, pela fé, não querem admitir ou não conseguem enxergar isso. Ou têm medo de estarem errados. Porque, sejamos convenientes, né? Existem várias igrejas cristãs pelo mundo. Vamos descartar outras crenças, vamos falar especificamente da cristã, né? Existem várias pelo mundo, já é uma estrutura meio que institucionalizada. Então, para você que é um pastor, para você que é um missionário, um padre, seja lá o que for dessa área, por mais que você veja que a Bíblia em si não se sustenta, os seus argumentos muitas das vezes não se sustentam, e o Deus em si que foi criado, né, que muita gente idealiza, que muitos cristãos veem, não se sustenta, por medo de perder o cargo, ganha-pão, porque também transformam isso em trabalho, né, suas doações e tudo mais, acabam fechando os olhos, ou não admitindo, ou mesmo cegamente acreditam que aquilo é verdade. Mas enfim, cada um é cada um, né? Bom, perguntava se podia questionar Deus. Diziam que sim, desde que não fosse seu caráter e suas atitudes. Assim, percebi também que para terem controle das massas que frequentam as igrejas, nesse caso da mesma congregação, né? E estou falando especificamente da igreja da minha congregação, porque tem igrejas que não tem mesmo nada a ver, igrejas muito loucas como Pentecostais, Igreja Universal. Não, a gente já sabe que são mesmo igrejas de fachada, só estão aí para enganar, fazer um monte de maracutaia. Mas eu estou falando especificamente de igrejas mais sérias, igrejas que acreditam que professam a fé verdadeira, que procuram estudar a fundo as escrituras mesmo. Eu fiz parte de uma dessas igrejas assim. Então, eu estou falando especificamente para essas congregações que são mais sérias. Que para terem o controle das massas que frequentam as igrejas, nesse caso, da mesma congregação, é necessário que o adorado Deus, mesmo com suas controvérsias relatadas na Bíblia, não pode em hipótese nenhuma ser questionado. Então, não conformado com aquilo, larguei de mão minha fé e abandonei a igreja. Ou seja, quando eu fui pensando, não, mas será que eu posso questionar Deus? Me diziam que sim. Fui pesquisando também na internet se era pecado questionar Deus. Diziam que não é pecado questionar Deus. Tá. Só que esses questionamentos eram questionamentos muito superficiais. Eu queria ir mais a fundo. Eu queria questionar o próprio Deus. Por que fazes assim dessa forma? Por que o sentido das coisas tem que ser por sacrifícios, tirar vida para representar alguma coisa, sabe? Deus, porque se o Senhor é omnisciente, sabia que o Satanás ia ser mal, né? De alguma forma ia surgir um mal dentro dele, que ninguém sabe surgiu de onde, quem criou aquilo, mas Satanás por si só criou o mal, né? Como muitos crentes creem, mas também não é bem assim a história. Então, se o Senhor sabia disso tudo, sabia que o mundo seria isso, se o Senhor é todo bom, omnibenevolente, alguma coisa assim também que dizem, né? Em todo momento Deus é bom, mas se em todo momento o Senhor é bom, como é que em algum momento, tipo, numa brechazinha o mal chegou a existir, entende? Então foram questionamentos que eu fui fazendo e vi que estavam envolvidos sim com o caráter desse Deus que me apresentaram, desse Deus que sempre ouvi falar desde criança e por aí fora, né? Daí quando eu dizia se eu poderia questionar o caráter de Deus, por que ele age assim e faz assim, por que não fazer de outra forma, que realmente são ideias melhores para resolver problemas,
Aí me diziam que não, você não pode questionar o caráter de Deus. Então os questionamentos, quando um cristão quer questionar, eles colocam-lhe meio que empurram para um lado que é meio que fazer questões bobas mesmo. Questões nada a ver, questões que eles facilmente podem responder e por aí vai, né? Então, quando a minha dúvida foi muito voltada mais para isso, eu poderia questionar Deus, porque eu fui vendo que algumas coisas não batiam, tipo, e ele em si me criou uma desilusão, né? Porque eu estava muito deprimido. Só esquecendo, ignorando esses problemas e simplesmente indo para a igreja, que eu fui largando um pouco a depressão, é que eu percebi que não. Vou questionar ainda Deus, vou ver se realmente esse Deus é mesmo o que ele é, entende? Porque parecia que orações não serviam para nada, parecia que não queria saber da minha depressão. Daí algumas pessoas podem dizer, não, mas o tempo de Deus é diferente, você só tem que ter paciência e tudo mais. Beleza, mas eu já disse antes, se Deus me conhece, Ele sabe como eu sou falho e como eu tenho as minhas necessidades. E essa necessidade que eu tinha não era algo superficial, não era algo material, eu queria me livrar de pecados para poder agradar a Ele. E esses pecados estavam a me levar em depressão, entende? Então, querer agradar a Ele não é algo superficial. Mas, infelizmente, já era algo de muitos e muitos tempos. Eu cansei de estar deprimido mesmo por causa disso, por causa dele. Então, simplesmente fui abandonando ele e também questionando, né, esse tal Deus da Bíblia. Mas o ponto final foi essa aqui. A conclusão que eu tirei é que quando eu tentava perguntar, será que eu posso questionar Deus? Eles diziam assim, pode questionar desde que não seja sobre o caráter dele. Aí tem uma coisa aí que não está certa, né? Porque com o que eu lia na Bíblia, com o que eu entendia, né? Eu também não sou uma pessoa estúpida. Acredito que você que está aí do outro lado também não seja uma pessoa estúpida, burra mesmo. Nós temos raciocínio, nós podemos ser enganados com algumas coisas, né? Podemos ser enganados, podemos nos enganar, podemos não compreender certas coisas, mas se você, né, tal como eu, procura sempre a verdade, procura achar coisas que façam sentido. Não, tanto eu como você não somos pessoas estúpidas, burras. Bom, com isso me afastei e vi que, se não querem que eu questione o caráter de Deus, eu estou vendo aqui incoerências que vocês falam, incoerências que a Bíblia está a mostrar que demonstram claramente que Deus sim é perverso, esse Deus da Bíblia é perverso. Aí não, você não pode falar isso e tal, é pecado e tudo mais. Decidi me afastar, por quê? Porque por mais que uma seita religiosa seja um extremo, né? Que não tem nada a ver com outras igrejas mais moderadas. Essas igrejas moderadas, como por exemplo essa que eu fiz parte, de algum modo acabam adotando características de seitas, só que eles são mais light, não vão muito pelo lado extremo da coisa, entende? Mas acaba sendo uma seita assim, porque você não pode questionar o líder máximo que creem que é Deus. Não podes questionar Deus. E suas atitudes, suas ações, porque que fez assim, assim e tal. Então meio que se torna uma seita, sabe? Então, com base nisso tudo, né, para fechar o vídeo agora, para também não ficar assim tão longo, uma das primeiras coisas que eu me perguntei nesse período em que eu fazia essas orações, que estava assim bem deprimido, foi a seguinte pergunta, né? Essa é uma das questões. Por que raios tenho que pagar pelo erro que duas pessoas, Adão e Eva, segundo a Bíblia, né? Que nunca conheci, nem vocês também, nunca conheci na minha vida, que vocês também nunca conheceram, nunca viram. Por que nós temos que pagar por esse erro que eles cometeram? Por que amaldiçoar uma geração inteira? Ou seja, os bebês que não tinham nascido ainda, segundo a Bíblia, o Caim, o Abel, Sete, posteriormente outras gerações de Adão, tipo, não tem nada a ver, sabes? Mas por que amaldiçoar eles também, se foram os pais quem erraram? Mas na Bíblia está repleto de passagens que mostram que os pais são amaldiçoados e a geração também acaba pagando por isso. Se Jesus Cristo, né, é o próprio Deus, como cristãos, alguns cristãos creem em Jesus Cristo é o próprio Deus. Na minha igreja se cria dessa forma, na minha congregação, ao qual eu fiz parte, né, se cria dessa forma, ou se crê dessa forma, melhor dizendo, que Jesus Cristo é Deus, são a mesma pessoa, o mesmo de ontem, Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, né? Por que na primeira oportunidade que Deus tinha
de perdoar Adão e Eva quando desobedeceram a ele. Não ensinou o que é perdão, não perdoou eles, tipo, pelo menos dá um castigo, né, que não seja assim tão severo que nos afetou até hoje, segundo a Bíblia. Por que não simplesmente deu um castigozinho aí e ensinou-lhes o que é o perdão, corrigir-lhes? Mas não, teve que acabar com a humanidade toda, né? Daí alguns vão falar, não, mas ele mostrou misericórdia com certas coisas que depois vamos ver em outros vídeos no futuro, lá mesmo no livro de Gênesis. E também a maior misericórdia que Deus mostrou foi o anúncio de Jesus Cristo lá, mesmo no Jardim do Éden, né? Isso foi algo misericordioso. Bom, isso vamos ver também mais pela frente, né? E o questionamento que eu me fiz era esse daqui, o questionamento também que eu estou deixando para encerrar esse vídeo. Por que é que nós temos que pagar pelo erro de pessoas que nós nunca vimos na nossa vida? Onde é que está o perdão, afinal de contas, se o Jesus Cristo, que é o Deus, nos ensinou lá a perdoar, mas o próprio Deus, na primeira oportunidade, não perdoou, assim, e aplicou um castigo muito severo? Ah, acho que é isso aí, né? Como a pergunta vai aqui, tipo, não seria uma lição muito poderosa lá que Deus daria para Adão e Eva, mas infelizmente não ocorreu desse jeito, segundo os relatos bíblicos, né, aqui da Bíblia. E é isso aí, né? Bom, a gente se vê num outro vídeo, eu vou procurar organizar melhor que tipo de conteúdos vou trazendo. Mas a princípio vai ser mais sobre Gênesis e um monte de furos, coisas meio vagas que estão escritas nesse livro. É mais Gênesis na parte da criação. Então a gente se vê na próxima. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você é crente, espero que não tenha se sentido ofendido, porque eu também já fui crente. E como disse lá no princípio, minha intenção não é falar mal de pessoas, ofender, ou combater pessoas, é combater ideias, né? E falar mal de ideias também, porque se uma coisa não faz sentido e não se aplica na realidade, tem que se falar mesmo mal, tem que se corrigir, mas sem agressividade, sem amaldiçoar a sua geração. É sentando e conversando. Até a próxima, pessoal.